O drama de ver um filho doente, saber que existe tratamento para ele e não ter dinheiro para comprar o remédio. No sul do país, um jovem com uma forma rara de epilepsia teria que desembolsar R$5.000 por mês para comprar o canabidiol. O remédio acabou com as crises de convulsão do rapaz. Ele pediu na justiça que a União e o Estado de Santa Catarina bancassem o tratamento. E conseguiu. O repórter Marcelo Magalhães foi até Florianópolis e conta a história de luta dessa família. Luiz tinha apenas 5 anos quando teve a primeira convulsão. Seu Wilson foi quem socorreu o filho. Eu fui no hospital levar minha filha, a filha que estava doente, com uma febre. Cheguei lá, minha esposa estava no médico com ela e eu lá no lado de fora. Estacionei o carro aqui, quase no estacionamento. Tinha um jardim, ele começou a brincar. Daqui a pouca demora, eu olhei para ele. Deus é bom, né? Que mandou eu olhar nessa hora para ele, eu olhei para ele, ele começou tonteando assim, rodeando. Eu corri logo, peguei ele já deu a crise no meu braço. Foi a primeira de muitas crises de epilepsia. A partir dali ele veio aumentando as crises dele. A gente procurou um médico, procurou outro e aumentou muito a crise dele. Nós não temos uma vida direito, entendeu? Foi viver sempre com pânico. Às vezes ficava dias sem sair de casa com medo. Sentia aquele pânico. Às vezes dava convulsão, praticamente todos os dias. Após passar por vários médicos, Luiz encontrou um neurologista que identificou nele uma forma rara de epilepsia. Quando o paciente tem crises que não controlam com a medicação, é um drama muito grande para essa pessoa e para a família. Então, quando não se consegue ainda assim o controle, se pode tentar localizar a origem das crises, o foco das crises e, com isso, buscar a possibilidade de uma cirurgia de epilepsia. Só que quando não se consegue isso, se busca ainda algumas outras coisas. O médico de Luiz indicou o tratamento com canabidiol, uma substância derivada da cannabis sativa, o nome científico da maconha. Um suquinho, porque não é nada gostoso. Num percentual expressivo de indivíduos usando o canabidiol, tem-se observado uma redução expressiva da frequência das crises. Consequentemente, cada vez mais tem que se ter muito cuidado na consideração desse produto, porque muitas vezes se imagina que não tenha mais o que fazer, mas o uso dessa medicação pode trazer um resultado positivo, como no caso desse rapaz e de tantos outros. O problema era o preço, mais de R$5.000 a caixa. Mas com o laudo do especialista, Luiz entrou com ação judicial, pedindo que a União e o Estado de Santa Catarina fornecessem o remédio. Com base nessa laudo desse médico de Porto Alegre e também com alguns estudos que a gente buscou no Brasil a respeito e também fora também a respeito desse medicamento, a gente fundamentou dizendo que seria a única alternativa agora, no momento, que poderia auxiliar o meu cliente. O jovem conseguiu uma liminar na Justiça Federal e iniciou o tratamento, antes da sentença de 1º grau. Só que o pedido, com base numa perícia, foi negado. Luiz então apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa do jovem pediu a realização de nova perícia, uma vez que Luiz já estava usando a medicação há mais de 2 meses e não teve mais crises. A Justiça Federal aceitou a solicitação e determinou que ele fosse novamente avaliado. A melhora foi comprovada na perícia complementar, o que levou o desembargador relator do caso a determinar que o remédio voltasse a ser fornecido ao paciente. Com base nessa demonstração concreta e com o médico perito demonstrou que tinha um efeito e que evitava todos os transtornos e havia uma melhora, um controle da doença, que foi o entendimento que eu me balizei no sentido, então, de reverter a decisão de improcedência, entender que era devido e que cabia, então, ao Estado de Santa Catarina e à União buscarem a importação e o fornecimento desse medicamento para conferir um mínimo de dignidade, de saúde e de uma vida normal a esse cidadão que buscou, então, o amparo na Justiça Federal. Desde 2015, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas. Mas para ter acesso a esses medicamentos, o paciente deve preencher um formulário informando o sintoma e o nome do produto. O pedido será avaliado e, se for aprovado, a importação pode ser feita.
No caso do Luiz, mais do que alívio, a decisão da justiça representa uma vida nova. Senti liberdade total, porque não tenho mais medo, né, de sair na rua, não tenho mais medo de nada. E pretendo ser um professor de educação física. Tenho muita história ainda para contar para o pessoal, né, para as crianças ou para os mais, como é que é, não vou falar, adolescentes. Sim, isso é que eu pretendo no meu futuro.